Vi sua mensagem. Você falou em esteroide anabolizantes, não é isso? Exato. Tá bom. Então, e é isso que nós vamos falar agora, né? No quadro de saúde do Band Cidade, eu já vou caminhando aqui. Tem um nome diferente, oxandrolona, é isso? Nós vamos falar sobre esse esteroide, tá aqui? Tá aqui com a câmera? Vamos lá. Que muita gente utiliza às vezes para ganhar aquela massa muscular, ganhar peso, mas tem riscos, não tem? Tem precauções que a gente precisa tomar? Tem, sim. Por isso a doutora Marília Zanier. Zanier, é isso mesmo, doutora? Certinho. Acertei? Acertou, Eu falo sim. porque sempre as pessoas também confundem meu nome. Aí eu sempre Todo brinco. dia. Tá tudo bem? Tudo bem, boa tarde, boa tarde. Obrigada pelo convite de vocês aqui hoje. Olha, a doutora Marília é endocrinologista, não é? Exato. E o que você queria saber de esteroide? Não, eu quero saber, as pessoas, primeiro, eu gostaria até de saber o que é um esteroide, porque tem muita gente que acha que é só para ganhar massa, que qualquer pessoa pode usar. E se pode usar, doutora, vamos explicar o que é um esteroide e um anabolizante. Tá, então os esteroides anabolizantes, na verdade, eles são derivados da testosterona, que é um hormônio naturalmente masculino, mas que nós mulheres também o produzimos. Mas esses esteroides, eles são feitos, vamos dizer, pela modificação dessa molécula de testosterona. Entre eles tem a oxandrolona, que vocês comentaram agora há pouco, e a gente está vivendo assim, um período que está bastante difícil, vocês veem aí nas mídias, muita gente usando. O Conselho Federal de Medicina é totalmente contra esse uso desenfreado, ele não deve ser feito. Em relação à oxandrolona que foi comentado, não sei se vocês sabem, mas nem registro da Anvisa ela possui, tá? Então é um remédio sem qualquer registro da Anvisa, mas infelizmente as farmácias de manipulação acabam que conseguem fazer, né? Sim, a oxandrolona ela é via oral, então ela também é um esteroide anabolizante, também derivado da testosterona, só que ela tem uma passagem hepática, então ela tem que passar pelo fígado para ser absorvida. E é exatamente por isso que a gente tem tantos malefícios com a oxandrolona. Então, ela é interessante para ganho de massa muscular? Sem dúvida alguma. Então, a gente sabe que isso vai promover ganho de massa muscular. Mas o que a gente não pode esquecer? O nosso coração também é músculo. Então, vai crescer músculo periférico? Vai, mas e o coração? Então, a gente pode ter hipertrofia de miocárdio, a gente pode ter elevação de colesterol LDL, redução de colesterol HDL, e aí vem os malefícios todos que a gente tem, né? A oxandrolona ela foi criada em 1964, lá nos Estados Unidos, e na época a criação dela foi por conta de caquexia, que é aquele paciente que está muito consumido, pacientes que tinham câncer também, HIV em estádios mais consumidos e também para queimaduras graves. Então ela veio para isso e agora, depois daquele tempo todo, veio para essa onda estética que realmente o nosso conselho, sim, as pessoas usam para essa finalidade, mas é como eu disse, né? Não tem essa finalidade e nossa Sociedade Brasileira de Endocrinologia, assim como o CFM, ambos proíbem esse uso. Gente, eu fico assim pensando como essas pessoas conseguem chegar até esse medicamento. Agora, a pessoa ela tem que primeiro se atentar a esse registro, tem que passar pela Anvisa, tem que ser permitido, né? Quais são os cuidados e que tipo de esteroide pode ser usado, doutora? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, será que esse paciente que a gente está falando, ele tem falta desse hormônio? A gente está falando sobre hormônio. Então, se eu estou falando, por exemplo, de uma testosterona, já que a gente comentou sobre essa medicação, sobre esse hormônio, né? Então, em quem a gente vai usar a testosterona? Naquele paciente, naquele homem que a gente comprova que tem uma deficiência desse hormônio e que tem necessidade e não tem contraindicação à reposição do mesmo. Então, para esse caso, está super indicado. E quantas pessoas vocês veem aí usando testosterona, infelizmente compram em mercado negro, sem receita, né? E usam para fins estéticos. Então, isso tem aumentado muito. E o que acontece é que esse paciente acaba procurando o endocrinologista, a gente, para poder tentar reverter os malefícios da medicação. Por exemplo, a questão de fertilidade. A gente tem pego muito no consultório homens jovens que estão absolutamente inférteis e eles acham que existe uma famosa terapia pós-ciclo, que tanto se fala por aí, que vai ligar esse eixo de novo, que vai fazer ele voltar à normalidade e muitas das vezes isso não acontece. Então o esteroide pode provocar isso? Infertilidade, sem dúvida alguma. Algumas vezes reverte, outras sem chance de reversão. Então a gente tenta as medicações que nós temos e vários homens a gente não consegue reverter. Isso também pode acontecer nas mulheres, a infertilidade? Sim, em mulheres a gente está vendo aí a cada vez, agora, né, ver uma onda maior nos últimos anos, das mulheres também usando. O que é mais absurdo ainda, se você pegar a própria testosterona, ele é a bula, então aqui sim, nós estamos falando de um remédio que tem bula.
Diferente de oxandrolona, não tem bula. Por quê? Não tem registro na Anvisa. Se você ler a bula de testosterona, a primeira contraindicação, contraindicada em mulheres. Então, elas estão usando algo cuja bula está explicando que é contraindicado. Doutora, né? esteroide pode causar, por exemplo, impotência? Sim, é isso que eu comentei. Então, a impotência e também essa dificuldade de produção de espermatozoides. E é por isso que o homem pode ficar, então infértil, né? Infértil, impotente. Sim, aumento de colesterol LDL, a redução do HDL, que é o bom colesterol, pode fazer trombose também, Meu Deus. né? Mas esteticamente falando, a gente não tem como negar, é o que a gente fala, né? Claro que você vai ter um crescimento muscular, mas o que a gente pede para a população conscientizar é o preço que essa pessoa está pagando para isso. Doutora, me tira uma dúvida, nós estamos falando de esteroide anabolizantes, mas Sim. aí eu quero entrar num outro aspecto, né? Você fala aquele whey que as pessoas tomam e tal, qual que é a diferença disso, se esse também é preciso ter cuidado? Aí a gente está falando de coisas completamente diferentes, Sim. né? Então, quando a gente fala em hormônio, é hormônio, e aqui se eu estou falando de whey, estou falando de proteína. Então, eu estou falando de um macronutriente, que em algumas situações é super válido. Então, quando a gente coloca isso, é bem legal ter o apoio do nutricionista, que é o profissional que vai colocar todos esses macronutrientes aos nossos pacientes, e muitas das vezes é bem-vindo. Eu acho que pode ser sim usado o whey, a creatina, dependendo de cada caso. Aí é completamente diferente. Agora, qual o pior dano o uso de anabolizantes? A morte? Pode chegar à morte? Sim, pode chegar à morte, pode chegar a câncer, a gente tem visto isso, então eles também podem fazer câncer, e esses que são via oral, como oxandrolona, eles têm uma hepatotoxicidade, ou seja, uma toxicidade para o nosso fígado maiores ainda, então pode levar a insuficiência hepática, pode levar a um transplante de fígado em um futuro, né? A trombose, como eu comentei, a infarto, você lembra que aumenta colesterol ruim, AVC, então a gente tem vários riscos, incluindo a morte, porque o coração também vai aumentar, como eu disse, né? Inclusive vimos há pouco tempo, né? Esses personagens que estavam usando e tiveram morte súbita, isso porque o coração ele tem essa hipertrofia e de repente a gente vê essa morte súbita. Até hoje eu tenho dúvida, não vou falar o nome do cantor, né? Porque ele ficou todo cheio assim, né? Depois parou e a coisa mudou, nem sei se ele usou isso, né? Por isso que eu não vou falar o nome, né? Mas todo mundo conhece. Pois é. Então, assim, as pessoas têm que entender também, doutora, que o ganho da massa muscular, ela pode acontecer de maneira saudável. Sim. Só que eles querem rapidez. Exatamente. E isso pode causar morte. Exato. Então, o que a gente está falando a massa muscular é importante demais. Inclusive, a gente estuda sobre, a gente trabalha sobre isso, mas a gente quer que isso aconteça de uma maneira saudável. Então, existem maneiras saudáveis de fazermos isso? Sim, existem. E são essas que a gente deve buscar. Tá. Eu vou falar uma coisa assim, bem direta com o povo que está em casa. Não adianta crescer, criar massa muscular, depois ir para debaixo da terra e tudo ser comido pelos bichos lá. Certo. Vai morrer, gente, pode morrer. Vamos falar sério, isso é muito sério, isso é um crime. É um crime, com certeza é um crime. Doutora, obrigado. Já tem gente fotografando a nossa entrevista aqui. Olha aqui, o Dionis. lá. Eu mostrei para a doutora aqui, mas Jean, prepara essa imagem aí do Dionis, que ele está mostrando aqui, que ele está acompanhando a nossa entrevista. Que bacana. Mas foi bom ter a senhora aqui, viu, doutora? Eu agradeço Obrigada, muito. doutora. E assim, a oportunidade de esclarecer a população, um tema que é tão importante e que a gente que realmente faz endocrinologia de maneira séria, de maneira assim pautada na ciência, a gente tem visto tanto, né? Então, obrigada pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece. Obrigada. Obrigada. Tá certo. Obrigado, Já um tá. abraço, Olha que rapidez. Nossa. Jean tá querendo hoje que o Jodê vá puxar o saco dele novamente, Tá certeza. vendo aqui, ó? Não, e ele colocou, esse é o Dionis. Ele falou, o parabéns Dionis. pelo trabalho de vocês, que levam a sério aqui o Estado de Goiás. Que bom, Com né? certeza. A gente brinca, a gente faz piada às vezes aqui, mas a gente traz também assunto muito Para sério. mostrar essa coisa falando bem, a gente não é humilde, né? A gente mostra mesmo. Mostra né? mesmo. Tá certo. Doutora, muito obrigado. Obrigada, viu? gente. Obrigada, doutora. Obrigada.